Ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, que curta a nossa página e clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Minha convidada desta edição é Ana Julião, General Manager da Edelman Brasil, que está aqui para contar detalhes do Edelman Trust Barometer, um estudo muito aguardado pelo mercado, sobretudo pela comunicação, pelo mercado da comunicação, pela comunicação corporativa, e que mede a relação de confiança da sociedade com o mundo que a cerca. Essa pesquisa é produzida pelo Edelman Trust Institute e para essa sua 24ª edição, ela ouviu ao longo de um mês, no mês de novembro de 2023, mais de 32 mil pessoas distribuídas por 28 países. Ana Julião, seja bem-vinda mais uma vez à Comunicação S.A. Olá, prazer falar aqui com você, Marco, e tua audiência também sobre esse assunto tão importante. Ana, me chama a atenção a primeira questão sobre como é construído o Edelman Trust Barometer a cada edição. Vocês escolhem uma área ou um foco específico para análise? Como é que vocês determinam o objeto, o público-alvo das pesquisas e, sobretudo, as regiões do mundo em que vocês vão ouvir as pessoas colher as informações? Como é que é feito isso? Bom, Marco, o Edelman Trust Barometer existe já há 24 anos, né? Nessa 24ª edição, a gente pode garantir que é certamente o estudo mais perene, mais longevo a respeito de confiança que existe no mundo. E o fato interessante, justamente por ser um estudo global, ele permitia uma análise muito específica em cada um dos mercados e também a inevitável comparação entre os mercados, né? Então, sim, todos os anos, desde o início, nós fazemos algumas perguntas que são as mesmas, para que a gente possa avaliar aí a evolução desse sentimento de confiança das sociedades em relação às instituições, que são 4 instituições básicas que nós analisamos: as empresas, os governos, as mídias e as ONGs, né, as organizações não governamentais. Mas a cada ano, o Trust Barometer se debruça sobre um tema específico. E a escolha desse tema acontece em função justamente da nossa análise sobre o que está cercando e o que está afetando esse ambiente da confiança. E o que é interessante a gente perceber também que a própria linha do tempo do Trust Barometer ao longo desses 24 anos nos permite também analisar a própria evolução dessas sociedades ao longo desse tempo, porque a gente vai observando há uns 15 anos, mais ou menos, nós começamos a observar o crescimento de uma pessoa como ela mesma, né? que é o seu par, como uma pessoa na qual as pessoas depositam uma fonte na qual as pessoas depositam muita confiança. Isso naturalmente começou a acontecer por conta do crescimento das redes sociais. Nós, em determinado momento, também começamos a analisar muito a confiança nas lideranças, nos CEOs das empresas, e isso mostrou uma tendência. E a escolha para esse ano, né, para o estudo que foi realizado em novembro do ano passado, foi justamente a inovação. Como que as pessoas encaram as inovações de uma maneira geral e como elas atribuem sentimentos de confiança em relação a essas inovações. Os países pesquisados, a gente tende a pesquisar os mesmos países com algumas variações, algumas pequenas variações. Mas para quem olhar o estudo em profundidade, vai observar que os dados são marcados com essas variações também. Então, os dados globais, eles às vezes não consideram
2 ou 3 países que foram incorporados ao estudo em 2 ou 3 anos anteriores, para que justamente não haja nenhum tipo de discrepância em relação à comparação nos dados globais. Tudo bem, como você bem lembrou, Ana, o Edelman Trust Barometer, ele é um estudo global e nessa 24ª edição me chamou a atenção, olhando o estudo, que há um distanciamento, que aponta um distanciamento entre a sociedade e as inovações. E aí vocês destacaram alguns pontos: inteligência artificial, medicina genética, que inclui as vacinas de RNA mensageiro, e alimentos geneticamente modificados, como aqueles cultivados ou resistentes a pragas e peixes de crescimento rápido. No seu entender, o que justifica essa dissintonia? Sobre a inteligência artificial, a gente pode até falar um pouquinho mais adiante, mas no caso das vacinas, a gente ainda está sob o efeito da pandemia da Covid-19, quando a gente assistiu aí a governos, até numa atitude irresponsável, se empenhando em desqualificar a ciência e menosprezar os riscos da doença. E no caso dos alimentos geneticamente modificados, o que falta será empatia ou conhecimento, porque a gente analisou aí um dado da ONU que aproximadamente 780 milhões de pessoas em todo o mundo passam fome e quase 50 milhões de crianças correm o risco de morrer devido à subnutrição grave. Quer dizer, poderia ser uma solução do ponto de vista de alimentos, ou de fornecimento de alimentação, o cultivo ou a agricultura geneticamente modificada. Então, a pergunta que eu faço é se é possível ou se o que acontece é uma falta de empatia com o problema ou se é a falta de desconhecimento. O estudo chega a apontar esse tipo de aspecto? Aponta, Marco, algumas conclusões, sim. Nós pegamos, na verdade, com o objetivo de estudar as inovações, exemplos de grandes inovações que estão em curso na sociedade hoje, né? Então, nós pegamos 4 dessas grandes inovações: a inteligência artificial, a energia limpa, que há muito debate em torno disso, os alimentos geneticamente modificados e a medicina genética. E o que a gente pode observar em comum e de dissonante na avaliação das sociedades, e falando mais especificamente em relação ao Brasil, embora eu pontue que não haja uma diferença significativa se nós analisarmos a média global em comparação com o Brasil nesse aspecto específico. O Brasil está bem em sintonia com o que os demais países do mundo avaliam também. O que acontece é que há um sentimento de confiança maior para a energia limpa, há um sentimento de rejeição maior, se a gente for analisar lá no outro quadrante, em relação aos alimentos geneticamente modificados, e a inteligência artificial e a medicina genética estão meio que no meio do caminho. E como é que a gente analisa essa diferença em relação aos dados e a esse sentimento? Certamente está no nosso território aqui da comunicação, né? Se a gente for analisar do que nos toca e como que a gente entende como especialistas em comunicação, o papel fundamental que a comunicação tem para que tudo que é novo possa ser conhecido e possa ser entendido pela sociedade. Nós vivemos, no meu entendimento, uma sociedade do medo, de verdade. Uma sociedade onde tudo está tão distante da realidade das pessoas e fica tão difícil, às vezes, realmente compreender o que está acontecendo, porque a velocidade também é tão grande, e o estudo também aponta isso, né? As pessoas dizem que está tudo andando muito rápido, muito mais rápido do que elas podem compreender e do que elas podem assimilar. Então, eu acho que é da nossa natureza, como humanos, que quando algo fica muito difícil de ser compreendido, a gente tende a rejeitar. Qual é a maneira, qual seria o antídoto para que as empresas que estão à frente dessas inovações, elas possam, de fato, conquistar a confiança das sociedades, se elas conseguirem se aproximar?
porque nesse momento elas estão distantes. Então, qual é o caminho que leva a essa aproximação? É a comunicação. Não tem outro caminho que leve empresas, que leve setores a encurtarem as distâncias em relação aos seus públicos, que senão a comunicação. Então, eu acho que a comunicação tem um papel fundamental aí nessa aceitação das inovações pela sociedade. Estou conversando com a Ana Julião, General Manager da Edelman Brasil. Falamos sobre o Edelman Trust Barometer 2024. Antes da gente ir para o nosso intervalo, Ana, eu queria saber ainda no quesito, no quesito de inteligência artificial, como que o Brasil se relaciona com este tema. Eu entendo, você acha e concordo com você de que a velocidade com a qual as coisas estão acontecendo, às vezes elas até ficam difícil da gente assimilar, e a tendência, como você bem lembrou, é a rejeição. A gente tem números de como que é essa relação aqui no Brasil? Os números mais específicos que o estudo traz é sobre como as empresas do setor de tecnologia acabam tendo uma relação de confiança muito maior do que a própria inovação, que é a inovação que elas trazem, que é a inteligência artificial. No que tange à inteligência artificial, eu acho que a sociedade brasileira ainda está realmente no meio do caminho, tentando entender o que isso vai trazer de benefício para a sociedade, como que ela tem que lidar com isso, toda a questão da regulamentação que ainda está em andamento, e não apenas no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. E essa questão da regulamentação é um ponto que os respondentes trazem com bastante preocupação, não falando especificamente de inteligência artificial, mas em relação a todas as inovações, que as pessoas ficam um pouco em dúvida se elas acreditam que os governos são a instituição mais apropriada, de fato, e se tem feito o seu papel corretamente no sentido de regulamentar essas inovações. E a gente sabe que, em geral, não. Por mais que os governos, e aí falando de uma maneira genérica, possam ser bem intencionados em relação à regulamentação dessas inovações, nem sempre são, mas considerando que sejam, o que acontece é que as inovações vão muito mais rápido, vão muito à frente do que os governos podem fazer. Então, a regulamentação ela sempre vai ficar um pouco atrás. Muito bem. Como eu disse, estou conversando com a Ana Julião, que é General Manager da Edelman, da Edelman Brasil. Falamos sobre o Edelman Trust Barometer, que em 2024 chega à sua 24ª edição, e esse ano traz, entre seus resultados, esse descompasso que a gente estava conversando, sobre o qual estamos conversando aqui, entre a sociedade e as inovações tecnológicas. A íntegra do Edelman Trust Barometer você encontra no www.edelman.com.br/estudos. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já! Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. O Prêmio Jatobá Piar 2024 reconhece o protagonismo da comunicação corporativa no Brasil e na América Latina. As inscrições para a 8ª edição do prêmio já estão abertas. Faça a sua inscrição antecipada até o dia 31 de maio e ganhe 20% de desconto. Dependendo da quantidade de inscrições escolhidas, o desconto pode chegar a mais de 50%. Lembre-se, você pode antecipar a sua inscrição e cadastrar seus cases em outro momento. Venha fazer parte dessa história.
ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA de hoje, que recebe Ana Julião, General Manager da Edelman Brasil, que aqui fala sobre o Edelman Trust Barometer, uma pesquisa anual de confiança desenvolvida pelo Edelman Trust Institute e que, para esta 24ª edição, produziu entrevistas online de aproximadamente 30 minutos cada uma, com mais de 32 mil pessoas em 28 países pelo mundo. Antes de retomar a nossa conversa, eu quero aqui deixar uma dica a você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e que também assine a nossa newsletter diária e gratuita direto da redação. A assinatura é simples, basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher seus dados e enviar, e já no dia seguinte, você, como os quase 18 mil assinantes, passam a receber no seu e-mail os destaques e os detalhes dos programas e eventos da Mega Brasil, direto da redação. Ana, eu queria ainda me ater a duas questões que a gente conversou lá no início da nossa entrevista, que é a relação de confiança da sociedade em relação às empresas de saúde, por exemplo, com a indústria farmacêutica. Qual que é a relação de confiança que a sociedade tem com este segmento? A gente falou aqui sobre essa resistência ou essa desconfiança quando se fala na medicina genética. Como é que é, em termos de número, essa relação? É legal. A gente analisou nessa 24ª edição, especificamente, a relação de confiança da sociedade em relação aos setores que estão à frente de algumas inovações. E aí, comparando o nível de confiança, falando especificamente no Brasil, que não guarda uma diferença muito grande nesse quesito em relação à média global, comparando a confiança na medicina genética e nas empresas do setor de saúde, a gente nota uma diferença de 14 pontos nessa diferença. O nível de confiança na medicina genética está na faixa de 56%, enquanto nas empresas de saúde está na faixa de 70%. Ou seja, as pessoas confiam mais no setor de saúde do que na inovação que elas estão trazendo propriamente dita. E eu acho que esse é um comportamento natural, né? Primeiro que as empresas de saúde, elas são vistas realmente, o setor goza de uma imagem positiva, goza de uma relação de confiança com as sociedades, porque elas trazem benefícios bastante tangíveis, bastante correlacionados a benefícios emocionais também. Elas ganharam muito em relevância, naturalmente, em função da pandemia, né? A gente não pode esquecer a proximidade da pandemia, que acabou de acabar praticamente, né? Mas é natural que haja essa diferença de confiança aí que a gente apontou em 14 pontos no Brasil em relação ao setor e em relação à inovação, porque é ainda algo que as pessoas precisam compreender os seus benefícios, né, da medicina genética propriamente dita, enquanto em relação ao setor, elas já veem claramente esse benefício. Apenas para fazer uma comparação, eu disse que não é uma diferença significativa em relação à média global, essa diferença de confiança não é de fato significativa, mas vale a pena ressaltar. Essa é uma diferença de 9 pontos. A diferença na média global em relação ao setor e à inovação é de 23 pontos, 23,14. Então, há uma diferença aí que é importante ressaltar. Sim. Estamos bem na foto, então, hein? É verdade. Definitivamente. Agora, ainda em relação àqueles pontos sobre os quais a gente falou no início da conversa, tem uma outra questão que também chamou a atenção de vocês e a mim também, olhando mais detalhadamente para o estudo, que destacou essa relação da sociedade com o setor de alimentos e bebidas. A gente falou até um pouco sobre essa questão da fome no mundo e tudo mais na abertura do programa.
Por que essa relação chamou tanta atenção de vocês, dos pesquisadores? Bom, a gente usou a inovação, que é uma das inovações grandes que está em curso hoje na sociedade, que são os alimentos geneticamente modificados, que entre essas 4 inovações que nós usamos aqui para estudar a relação em relação à inovação, é o setor que realmente tem maior rejeição por conta da sociedade, né, dos brasileiros. Inversamente proporcional, na verdade, o setor de alimentação goza de uma confiança bastante significativa no Brasil, de 75%, versus uma confiança no setor de alimentos geneticamente modificados de 31%, uma diferença de 44 pontos, é uma diferença bastante grande. Essa, sim, é uma diferença quase próxima à média global, que é de 40 pontos. Então, aí 40 pontos na média global versus 44 pontos no Brasil. O setor de alimentos geneticamente modificados, primeiro a gente precisa analisar o fato de que o alimento, a comida, é o que está mais próximo da gente, né? A pessoa pode achar que a energia limpa é algo que está muito distante da vida dela, ela nem conhece isso direito. Ela pode achar que ela não está doente, que a família não está doente, então que o remédio, né, da medicina genética é algo distante da vida dela. Ela pode achar que inteligência artificial é algo muito difícil e que ela não quer nem entender isso, ela ouviu falar, mas isso não faz parte da rotina dela. Mas é o alimento. O alimento tem que fazer parte da nossa rotina. Então, talvez justamente por ser algo que está mais próximo e tão ainda incompreendido, que o alimento geneticamente modificado esteja entre as inovações que têm a maior rejeição por parte dos brasileiros e também no mundo, né? O setor de alimentos, de verdade, ele vai ter que investir muito em comunicação e em esclarecimento do que isso significa para o mundo do futuro, né? Um mundo que vai ter que, de fato, produzir cada vez mais alimentos e diante de um desafio que é do combate à fome, né? É uma sinalização importante. Você, já falamos no começo da nossa conversa, você até fez uma observação sobre a relação de confiança entre a sociedade e o governo, né, que em relação às tecnologias, às inovações. E a gente vive aqui um momento bastante peculiar nessa nossa história, e certamente impulsionados pelos claros efeitos do desequilíbrio climático. Governo e sociedade parecem que ter acordado aí para a necessidade da adoção de matrizes energéticas mais limpas, de modais mais sustentáveis. Você acabou de citar alguns deles aí. E o avanço da mobilidade elétrica, o conceito de hidrogênio verde, a eletricidade fotovoltaica, parece que acabaram ocupando a pauta da sociedade de uma hora para outra. Foi um despertar. No entanto, a depender dos governos, esses temas eles parecem que estão correndo atrás desses temas, na verdade, né? Correndo a reboque dessas soluções sustentáveis. A pesquisa de vocês chegou a analisar essa relação da sociedade e governos, essencialmente quando o tema é inovação tecnológica e sustentabilidade? E uma segunda questão, em que medida, se é que a gente pode pensar, olhando para o estudo, a sociedade entende que as empresas podem, de certa forma, ser um motor de impulso dos governos para essas questões tecnológicas, de inovações tecnológicas, regulamentação, sustentabilidade? O estudo se debruçou, de fato, bastante sobre essas questões e traz dados aqui bastante interessantes. A gente fez uma pergunta, por exemplo, que é: reguladores governamentais não entendem adequadamente as tecnologias emergentes para regulá-las efetivamente. Isso é uma verdade, essa sentença aqui é uma verdade para 59% das pessoas no mundo e para 56% dos brasileiros. Então, na média global, e o Brasil está aqui bem próximo dessa média global, os governos, então, não têm a competência necessária por uma série de questões, porque não entendem a inovação, não têm a especialidade,
ou porque tem outros interesses, e aí, por conta disso, esses governos não são avaliados pelas sociedades como entidades que têm capacidade para regular essas inovações. As pessoas, então, se sentem amedrontadas. E pensam, sim, que as empresas, entre essas 4 instituições que eu mencionei, empresas, ONGs, governo e mídia, as empresas são as instituições que têm a maior capacidade para liderar a implantação de inovações na sociedade. Mas eles fazem uma ressalva, que é uma ressalva bastante interessante na resposta, que é as empresas farão isso muito melhor, mais capacitadas e de uma maneira mais eficaz se elas fizerem isso em parceria com os governos. Então, é isso que as sociedades estão dizendo. E não é exatamente sobre o governo, mas governo nos últimos tempos é uma palavra tão associada à polarização, né, que não dá para não mencionar isso. E aí eu trago aqui um dado bastante interessante que me chamou muita atenção e que eu acho que vale a pena a gente se debruçar um pouquinho sobre ele, que é a diferença da rejeição à inovação entre aqueles que se declaram mais à esquerda ou mais à direita. E aí a gente fez essa pergunta em todos os 28 países pesquisados. Então, numa média global, a gente tem os seguintes dados. Aqueles que se posicionam, se declaram estarem à direita, 27% deles têm maior rejeição a inovações, versus 20% daqueles que se declaram mais à esquerda. Esse número no Brasil, ele tem uma diferença de 6 pontos. Então, 22% à direita versus 16% à esquerda, mostrando, então, que aqueles à direita estão mais propensos a rejeitarem inovações. Mas o dado mais impressionante mesmo acontece nos Estados Unidos. Essa diferença nos Estados Unidos é de 41 pontos. 41 pontos. Ou seja, 53% daqueles que se declaram à direita têm rejeições a inovações, versus 12% à esquerda. Eu acho esse número muito surpreendente, ele diz muito a respeito dessas sociedades polarizadas que estamos todos vivendo nos últimos tempos. É verdade. É uma triste, eu diria, uma triste constatação. Eu vou para o intervalo, mais um intervalo aqui no Comunicação SA de hoje, onde eu converso com a Ana Julião, que é General Manager da Edelman Brasil. A nossa conversa de hoje é sobre os detalhes do Edelman Trust Barometer, pesquisa desenvolvida pelo Edelman Trust Institute, e que este ano chega na sua 24ª edição. Sempre eu lembro que a íntegra desse estudo do Edelman Trust Barometer se encontra em www.edelman.com.br/estudos. A gente vai para mais um intervalo e, em instantes, voltamos com a última parte desse encontro que tenho hoje com Ana Julião, aqui no Comunicação SA. Até já! Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci.
Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Olá, ouvintes, estamos de volta com Comunicação SA. Olá, você também que nos acompanha pelo canal no YouTube da Mega Brasil. Hoje eu recebo aqui no programa a Ana Julião, General Manager da Edelman Brasil, para trazer alguns detalhes do tão aguardado pelo nosso mercado de comunicação, né, o Edelman Trust Barometer, uma pesquisa desenvolvida pelo Edelman Trust Institute e que chega este ano à sua 24ª edição. Vale destacar que, para a elaboração desse estudo, foram ouvidas de forma online mais de 32 mil pessoas em 28 países. Antes de seguirmos para a última parte do nosso encontro de hoje, eu quero fazer mais um convite a você para que reserve a data do dia 23 de maio, a fim de que esteja conosco na 14ª edição do Seminário Mega Brasil de Comunicação Interna e Relacionamento com Empregados, que será realizada presencialmente no Hotel Travel em Paulista, Wall Street. O tema central do encontro é novos atores em cena, como os empregados estão influenciando a comunicação dentro e fora das organizações. A palestra de abertura ficará a cargo de Viviane Manzi, diretora de comunicação institucional da Diageo, e o evento vai reunir as experiências importantes de marcas bastante relevantes do nosso mercado, de diferentes setores também da economia, como a Intel, a Klabin, a Unico, a EdTech, Volkswagen do Brasil, Syngenta, AstraZeneca, Mafre e Vivo, além das agências P3K e Trama Comunicação. Todas as informações e as orientações para a sua participação em mais esse importante encontro de conhecimento e troca de experiências e também de network, você encontra na página de eventos da Mega Brasil, que você acessa pelo portal.megabrasil.com.br. Ana, para a gente caminhar já para a finalização do nosso programa, eu queria saber como que anda a relação de confiança entre os brasileiros ouvidos nesta 24ª edição do Trust Barometer com as empresas de um modo geral. Como eles enxergam as empresas? Você mesmo disse que nessa relação de inovações, quando se fala em governo, a sensação que se tem, ou que se constatou, foi de que o governo não faz nada sozinho, mas que se ele unir forças, vamos dizer assim, com as empresas, a possibilidade de sucesso ela aumenta. Isso nessa sensação de confiança com a população. De um modo geral, além da questão de tecnologia, qual que é o sentimento do brasileiro em relação às marcas, às empresas? Nós analisamos todos os anos a confiança das sociedades nesses 28 países em relação a 4 instituições, e as empresas têm sido, nos últimos anos, já nos últimos bons anos, na verdade, a única instituição na qual as pessoas, de fato, confiam. Então, os resultados desse ano, eles voltam a mostrar essa tendência. No Brasil, as empresas são a instituição não apenas que gozam de maior confiança, mas a única, como eu disse, que estão no nível da confiança, porque todos os dados do estudo classificam os resultados em um nível de confiança, de neutralidade ou de desconfiança. As empresas no Brasil, elas tiveram um aumento de 2 pontos percentuais na confiança, permanecendo no nível de confiança com 66 pontos de confiança. Essa média global é de 63 pontos. E no mundo, as empresas também lideram esse patamar da confiança. Então, só para a gente ter uma noção em termos de comparativo, né?
As ONGs elas estão no nível da neutralidade no Brasil e a mídia e o governo estão no Brasil no nível da desconfiança. Ambos tiveram uma pequena alteração aí em relação ao ano passado. E por que as empresas elas vêm gozando desse maior percentual de confiança nos últimos anos, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo? As empresas, na verdade, elas acabam ocupando um lugar de prestadoras de bem-estar para a sociedade de uma forma geral, ocupando um lugar que a gente poderia dizer, talvez a palavra não seja a mais adequada, seja tradicionalmente, mas aí no nosso imaginário que fosse prestado pelos governos. E essa relação de confiança das pessoas com as empresas, muito também especificamente com um recorte que nós fazemos, que é o meu empregador. Se nós considerarmos essa quinta instituição, em adição às 4 que nós sempre pesquisamos, o meu empregador, na verdade, é a instituição na qual as pessoas mais confiam. E por que o meu empregador e as empresas estão nesse patamar da confiança? Porque elas também ganharam mais proximidade com as pessoas ao longo da pandemia. As empresas ocuparam esse lugar muito corretamente da fonte de informação correta, da fonte de informação na qual os empregados, as pessoas, elas podiam confiar. E é nesse ambiente corporativo atualmente, então, que as pessoas mais confiam. E, por isso, me parece natural que as empresas também sejam a instituição na qual as pessoas mais confiam para liderar inovações. Mas sempre com essa ressalva, elas farão isso de maneira mais eficaz se elas fizerem parceria com os governos. É interessante você lembrar que acho que não há nenhum exagero nisso, de que as empresas, em muitos aspectos, acabam exercitando políticas públicas até, ou que caberiam realmente aos governos. Você que lidera uma agência que é bastante relevante, tem bastante importância no nosso mercado, você percebe que, ou você nota que as empresas têm esse entendimento do seu papel social cada vez maior, e como que elas enxergam isso? Aí eu pergunto para a Ana Julião, manager da Edelman Brasil. Tem total consciência, eu acho que encaram com bastante responsabilidade e têm buscado, de fato, seguir essa dica, né, que os respondentes aqui estão dizendo, que é buscar parcerias, né? As empresas, eu acho que ao longo também da pandemia, aprenderam muito que se elas tiverem parcerias sólidas com organizações não governamentais, elas têm muito a aprender e têm muito a ensinar, que se elas puderem se aparcerar também dos governos, elas vão conseguir obter resultados melhores. Então, acho que as empresas têm essa visão, têm essa consciência e caminham cada vez mais para esse lugar. É claro que isso também traz junto, né, na nossa dicotomia de sempre, riscos e oportunidades, né? As empresas, às vezes, ficam, de certa forma, temerosas de não poderem atingir essa expectativa que a sociedade coloca nelas, né? Mas eu acho que elas têm buscado, né, desempenhar um papel e com um entendimento cada vez mais claro que a comunicação precisa ser esse caminho. Sem comunicação, elas, de fato, não estarão próximas de seus públicos. Ana, de um modo geral, as empresas elas são reativas a essas iniciativas ou elas são propositivas? Elas são mais proativas em relação a essas propostas de parceria com o governo, ou elas são reativas? Elas buscam. Isso depende um pouquinho do segmento no qual a empresa está, né? No setor que ela atua, porque os setores têm diferentes padrões de relacionamento, né, com as entidades governamentais. Mas a maioria das empresas busca, sim, proativamente, porque vê benefícios, no meu entendimento. Agora, para a gente encerrar de fato, Ana, eu queria saber sobre percepção. Qual a percepção que fica nesse estudo que vocês acabam de concluir, do Edelman Trust Barometer 2024, até porque vocês têm essa leitura histórica, né, de 24 anos, qual a percepção que fica desse estudo para esse ano que se inicia, já que é isso que ele vai pautar, né, daqui para frente?
Eu acho que o nosso entendimento, a nossa percepção, o estudo está dizendo isso, né? As pessoas estão, como eu disse, com medo, as pessoas estão vulneráveis e as pessoas estão querendo ouvir. Outros dados também do próprio estudo dizem que as pessoas estão ávidas por buscar informações, inclusive relatam quais as fontes onde elas buscam essas inovações. E as empresas, de uma maneira geral, precisam, o antídoto do medo é justamente a coragem, né? As empresas precisam adotar posturas corajosas, onde elas possam se posicionar de uma maneira que elas encontrem o seu território, o seu espaço de diferenciação nesses territórios muito tumultuados e, assim, de certa forma, consigam atender a esses anseios da sociedade e também possam exercitar o seu papel com propósito e buscando essas proximidades, né? A construção de confiança precisa ser algo muito perene também. A confiança ela não vai nascer ali sem que ninguém faça nada por isso. Você precisa cuidar da confiança, você precisa cuidar do relacionamento em relação a todos os seus públicos de interesse, e isso precisa ser uma estratégia. A comunicação é o abraço social que falta para as empresas? Eu diria que a comunicação talvez é o último elo de que falta para as empresas. Elas estão desenvolvendo as suas estratégias e, às vezes, no final, elas não colocam todos os recursos e energia e estratégia suficiente nesse último passo, que é justamente estreitar a distância, diminuir a distância com o público final. Muito bem, cabe a nós tentar alertarmos frequentemente sobre essa importância, e a pandemia foi um exemplo disso, né? O que sobrou da pandemia foi a comunicação. Ana, chegamos ao final desse Comunicação SA. Nessa edição, eu conversei com Ana Julião, General Manager da Edelman Brasil, e que aqui nos trouxe detalhes do Edelman Trust Barometer, pesquisa anual de confiança produzida pelo Edelman Trust Institute, e que, nesta 24ª edição, ouviu mais de 32 mil pessoas distribuídas em 28 países. A íntegra do Edelman Trust Barometer você encontra em www.edelman.com.br/estudos. Ana Julião, muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. Eu que agradeço. Grande abraço e vamos seguir nesse diálogo. Muito bem. Obrigado a você também que esteve conosco nesta edição. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.